Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela e eu vim aqui hoje para ler o terceiro capítulo do livro com vocês, do Bom Dia Espírito Santo. É um livro que transformou a minha vida há uns 2 meses atrás. Fui ver, na verdade, em menos tempo. Eu fui apresentada a esse livro. Eu sabia sobre o Espírito Santo e só que eu não sabia como ele funcionava. Eu ouvia as pessoas falar que tinha experiência com o Espírito Santo, mas eu não sabia como funcionava, né, na minha vida, na prática. E através desse livro, que é esse aqui, ó, Bom Dia Espírito Santo, que eu tive conhecimento que ele é uma pessoa. Então, assim, que ele é uma pessoa que está ao nosso lado o tempo todo. O tempo todo ele está do seu lado. Ele te ensina, ele é a sabedoria, ele estava na criação do universo. E quando eu li esse livro, ele transformou minha vida. A minha fé aumentou demais e hoje eu sei que ele está ao meu lado o tempo todo. E eu decidi como propósito, um dos propósitos, ler esse livro para vocês. São 12 capítulos. Hoje nós estamos no terceiro do Bom Dia Espírito Santo. E quem estiver assistindo e no final tiver uma experiência com o Espírito Santo, eu vou enviar esse livro aqui, que eu vou enviar para quem tiver uma experiência e contar seu testemunho no final, que é no final das 12 lives. E eu vou enviar para essa pessoa, para que ela também possa ser propagadora do Espírito Santo na Terra. Consiga levar essa mensagem que abalou a minha vida. Então, assim, que isso também seja para vocês. E hoje é o capítulo 3. O título do capítulo é Tradição, Tradição. É do Benny Hinn, esse livro aqui, ó. Ele foi um grande evangelista, pastor, e esse livro foi feito debaixo de muita oração, para que a mensagem chegasse para você e para mim e, assim, mexesse nas nossas estruturas mesmo espirituais e a gente entendesse quem é o Espírito Santo. Quase não se fala muito nele, né? Então vamos lá, propagar o Espírito Santo na Terra. Começando o capítulo 3, é o Benny falando. Entrei em meu quarto e, como que magnetizado, fui atraído por aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai não tinham uma. Eu não sabia de onde ela viera, mas fora minha desde quando podia lembrar. As páginas mal tinham sido viradas desde a nossa chegada ao Canadá. Mas agora orei, Senhor, o Senhor precisa mostrar-me o que aconteceu hoje. Abri a Escritura e comecei a devorá-la como um homem faminto, que acabou de receber seu pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Eu não tinha ideia disso no momento, mas foi exatamente o que começou milagrosamente a acontecer. Os rapazes da reunião de oração não me disseram: olhe, é isto que a Bíblia diz. Eles não disseram nada. De fato, não imaginavam o que havia ocorrido durante as últimas 24 horas. Como é natural, eu também não contei nada aos meus pais. Comecei lendo os evangelhos, descobri-me dizendo em voz alta: Jesus, entre em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Versículos após versículo, eu vi o plano de salvação se desenrolando. Era como se eu nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras jorravam de uma fonte e eu bebi livremente dela. Finalmente, às 3 ou às 4 da manhã, envolto numa paz tranquila que não conhecera antes, adormeci. No dia seguinte, na escola, procurei aqueles fanáticos e lhe disse: gostaria que me levassem à igreja. Eles me falaram sobre um encontro semanal que frequentavam e se ofereceram para levar-me 2 dias depois. Naquela noite de quinta-feira, eu me achei nas catacumbas. Era esse o nome que lhe davam. O culto se parecia com a reunião de oração na escola. As pessoas levantavam a mão, adorando o Senhor. Desta vez, porém, eu fiz o mesmo. Jeová Jireh, meu provedor. Sua graça é suficiente para mim, eles repetiam cantando. Gostei dessa música desde a primeira vez que a ouvi. E gostei ainda mais quando soube que fora escrita por pela mulher do pastor, Merla Watson. Seu marido, Merv, era o pastor daquele rebanho invulgar. A igreja catacumba não era uma igreja típica. As pessoas que a frequentavam eram apenas um grupo exuberante de cristãos que se reuniam toda noite nas quintas-feiras na Catedral de São Paulo, uma igreja anglicana no centro de Toronto. Foi onde começou a história dele, né? Aqueles eram dias
do movimento de Jesus, em que os chamados hippies estavam sendo salvos mais depressa do que conseguiam cortar seus cabelos. Por falar nisso, eu também não me sentava na cadeira de um barbeiro há algum tempo. Olhei em volta, o lugar estava lotado de rapazinhos como eu. Você deveria ver. Eles estavam saltando, dançando e fazendo um barulho alegre diante do Senhor. Era difícil para mim acreditar na existência de um lugar assim, mas de alguma forma, desde essa primeira noite, eu tive um sentimento de pertencer. No final do encontro, Merv Watson disse: "Todos os que quiserem fazer uma confissão pública do seu pecado, venham para a frente. Vamos orar com vocês enquanto pedem para Cristo entrar em seu coração." Comecei a tiritar e tremer, mas pensei: acho que não devo ir porque já sou salvo. Eu sabia que o Senhor tomara o controle da minha vida às 7:55 da manhã da segunda-feira, e estávamos na quinta. Você já adivinhou, dentro de segundos eu me vi andando pela nave o mais depressa que podia. Eu não tinha uma noção exata do motivo que me levara a isso, mas algo dentro de mim dizia: vá para lá. Foi nesse instante, num culto carismático em uma igreja anglicana, que este pequeno e bom católico de um lar grego ortodoxo fez sua primeira confissão pública de sua aceitação de Cristo Jesus. Jesus, disse eu, estou pedindo que seja o Senhor da minha vida. Quantos de nós já fizemos essa oração, né? De entrega ao Senhor Jesus. A terra prometida não podia se comparar a isto. Era muito melhor estar onde Jesus estava, do que onde ele costumava estar. Naquela noite, quando cheguei em casa, eu me sentia tão cheio da presença do Senhor que decidi contar à minha mãe o acontecido. Não tive coragem de contar ao meu pai. Mamãe, tenho que contar-lhe uma coisa, falei baixinho. Fui salvo. No instante, o queixo dela endureceu. Ela olhou fixamente para mim e falou decidida: salvo de quê? Confia em mim, respondi, você vai compreender. Na manhã de sexta-feira, durante o dia inteiro na escola, no quiosque e em todo lugar que ia, um quadro surgia diante de mim. Eu me via pregando. Era inconcebível, mas não conseguia mudar a imagem. Eis-me ali, usando terno, com o cabelo cortado e bem penteado, pregando sobre uma tempestade. Era a visão que ele sempre estava tendo, depois do acontecido. Naquele dia, encontrei Bob, meu amigo estranho, que havia certa vez enchido as paredes do quiosque com trechos da Bíblia. Contei resumidamente a ele o que acontecera naquela semana e lhe disse que até me vira pregando. Bob, disse eu, o dia inteiro foi assim. Não consigo tirar da minha cabeça esse quadro da minha pregação em enormes campanhas ao ar livre, em estádios, em igrejas e salões de concerto. Começando a gaguejar, eu continuei dizendo: posso ver pessoas até onde o olhar alcança. Será que estou perdendo a razão? O que você acha que isso significa? Ele conversando com o irmão dele, com o amigo dele. Só pode ser uma coisa, respondeu ele. Deus está preparando você para um grande ministério. Acho maravilhoso. Não tive em casa esse tipo de estímulo. É claro que não podia contar a eles o que o Senhor estava fazendo. A situação era péssima. Aí o título: Humilhação e Vergonha. Minha família inteira começou a me provocar e ridicularizar. Foi horrível. Eu esperava isso de meu pai, mas não da minha mãe. Enquanto eu estava crescendo, ela sempre me mostrava muita afeição, assim como meus irmãos e irmãs, mas eles agora me tratavam com desprezo, como se fosse um intruso que não pertencia à família. Tradição, tradição, diz a música em Um Violinista no Telhado. Ser um oriental quebra a tradição. Ele comete um pecado imperdoável. Duvido que o ocidental jamais venha a entender a gravidade dessa atitude. Ela traz humilhação sobre a família, e isso não pode ser perdoado. Todos em casa me disseram: Benny, você está desgraçando o nome da família. Suplicaram para que não desonrasse a sua reputação. Meu pai tinha sido prefeito, lembrou-me disso. O nome da família estava em jogo. Todo mundo preocupado com o nome da família, E ele lá vivendo melhor com Cristo. Peço que me compreenda quando digo que os gregos ortodoxos e os que pertencem a outras ordens superiores da Igreja Oriental são talvez as pessoas mais difíceis de se levar a um cristianismo pessoal.
Quando me tornei um cristão nascido de novo, isso de fato os envergonhou. Por quê? Por acreditarem que eles são os cristãos verdadeiros e possuem documentos históricos para prová-lo. São cristãos há mais tempo do que ninguém. Era o que eles sempre se baseavam, né? Mas esse é o problema, e fui criado com ele. A sua fé é longa na forma, ritual e dogma, mas curta na unção de Deus. Falta-lhes poder. Como resultado, não têm virtualmente compreensão do que significa ouvir o Senhor ou ser guiado pelo Espírito. Tornou-se óbvio. Para permanecer em minha casa, eu teria que calar-me a respeito de Cristo. Nada, entretanto, poderia diminuir as chamas de minha fé recém-encontrada. Eu era como uma brasa ardente que não deixava de queimar. Eu abria a minha enorme Bíblia logo de manhã. O Espírito Santo continuava a revelar a palavra, mas isso não bastava. Toda noite que podia escapar de casa, ia para o culto da igreja, uma reunião de jovens ou de oração. Nas noites de quinta-feira, voltava às catacumbas. Jamais poderei apagar da memória o dia em que mencionei a Jesus em nossa casa. Meu pai se aproximou de mim e esbofeteou-me. Senti a dor. Não eram as pedras de Jerusalém dessa vez, mas um tipo diferente de sofrimento. A dor que senti era pela minha família. Eu os amava tanto e queria mais que tudo a sua salvação. A culpa foi realmente minha. Meu pai tinha avisado. Se mencionar outra vez o nome de Jesus, desejará não tê-lo feito. Ele rosnou com ódio ao ameaçar pôr-me fora de casa. Comecei a falar com minha irmãzinha Mary sobre o Senhor. Meu pai descobriu e seu ódio ferveu novamente. Ele me proibiu de falar com ela sobre coisas espirituais. Ele sofreu bastante, né? Hora do psiquiatra. Até meus irmãos me perseguiam. Eles me chamavam de todo nome que podiam pensar e até alguns mais vulgares. E isso por muito tempo. Eu orava em meu quarto: Senhor, será que não vão parar? Será que vão conhecer-te um dia? As coisas chegaram a um ponto que eu não podia conversar com nenhum membro da família. Não precisei procurar a definição de ostracismo. Eles fizeram minha avó voar de Israel só para me dizer que estava louco. Você é um embaraço para o nome da família, disse ela. Não compreende a vergonha que está causando? Todo mundo preocupado com a reputação, né? Meu pai marcou uma consulta no psiquiatra. Papai evidentemente achava que eu tinha perdido a razão. E qual foi a conclusão do médico? Seu filho talvez esteja atravessando uma espécie de fase. Ele vai sair dela, foi o que o médico falou para o pai dele. Seu método seguinte foi arranjar um emprego que me ocupasse, a ponto de não ter tempo para aquele Jesus. Ele procurou um de seus amigos dizendo: gostaria que oferecesse um emprego a meu filho Benny. Papai me levou até o escritório dele e esperou no carro enquanto eu entrava. O homem era um dos mais rudes, grosseiros e mesquinhos que eu já encontrara. Claro que não podia trabalhar para alguém assim. Voltei para o carro e disse: papai, eu não conseguiria trabalhar com um chefe desses. Tive pena do meu pai naquele dia. Ele estava no fim de seus recursos. Ele me disse: Benny, o que quer que faça por você? Pode dizer, farei tudo o que pedir, basta que abandone esse seu Jesus. Papai, respondi: você pode pedir o que quiser, mas eu prefiro morrer a desistir do que eu encontrei. Foi uma cena deprimente. Ele se transformou de um pai amigo em um estranho sarcástico. Tudo o que tinha a oferecer era outra torrente de ódio, novas acusações verbais. Durante 1 ano, quase 2, meu pai e eu quase não nos comunicamos. Ele não olhava para mim na mesa do jantar. Eu era completamente ignorado. Tornou-se finalmente insuportável até sentar-me e assistir ao noticiário com minha família. O que me restava então? Permanecia no quarto. Mas em retrospecto, posso ver que o Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. Passei centenas de horas, milhares, a sós com Deus. Minha Bíblia estava sempre aberta. Eu orava, eu estudava, eu adorava. Eu me banqueteava com o maná celestial que iria me sustentar nos anos subsequentes. Minha ida à igreja era um problema gigantesco. Como desejava fazê-lo, mas meu pai tinha dito absolutamente não, repetidas vezes. De fato, estes foram praticamente as únicas conversas que tivemos, brigas por causa da casa do Senhor. Os orientais consideram a desobediência aos pais inconcebível. Era um valor muito grande para eles, né?
Mas agora eu tinha quase 21 anos e me lembro vivamente da noite em que tomei coragem para dizer ao meu pai: posso obedecê-lo em qualquer coisa, mas na questão de ir à igreja não vou obedecer. Devo obedecer ao Senhor. Ele ficou estupefato. Parecia que alguém dera um tiro nele e pareceu ficar ainda mais indignado. Cada vez que ele fazia algo, parecia que piorava a situação dele. Por respeito, fiz o possível para ser obediente. Eu perguntava: posso ir à reunião essa noite? Ele respondia: não. E eu ia para o quarto orar. Por favor, Senhor, faça meu pai mudar de ideia. Eu descia então novamente e perguntava: posso ir? Não, resmungava ele. E eu voltava para o quarto. Aos poucos, ele começou a ceder. Ele sabia que era uma batalha perdida. As catacumbas alugaram outro prédio para os cultos de domingo e pude comparecer. Os estudos bíblicos eram feitos nas terças e nas sextas e havia um encontro de jovens nas noites de sábado. Essas reuniões constituíam toda a minha vida. Nos 2 anos após a minha conversão, meu crescimento espiritual foi como de um foguete entrando em órbita. Nos fins de 1973, Mary e Mela Watson começaram a convidar-me para juntar-me a eles na plataforma para ajudar na liderança do culto e dos cânticos, mas eu não tinha condições de falar em público. Jim Pointer, o pastor metodista livre, cheio do Espírito Santo, me vira naquele local e um dia ele parou no quiosque na Alameda só para falar nas coisas do Senhor. Foi nessa ocasião que me convidou para acompanhá-lo à reunião da senhorita Kuhlman em Pittsburgh. Meu encontro pessoal com o Espírito Santo depois daquela reunião foi assombroso, mas levei alguns dias para compreender a dimensão da revelação de Deus para mim. Mais ou menos nessa época eu mudei de emprego, aceitei o cargo de escriturário da diretoria da Escola Católica de Toronto. Estou certo de que tinham suas dúvidas sobre mim às vezes. Eu ria sozinho só de pensar no que Deus estava fazendo em minha vida. No momento em que meu trabalho terminava, eu corria para casa, subia as escadas e começava a falar com Ele, que é o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, estou tão contente por estar de volta a sós contigo. Ele estava sempre comigo, é verdade, mas meu quarto tornou-se um lugar sagrado, muito especial. Algumas vezes, quando não ia trabalhar, eu ficava em casa o dia todo em comunhão com Ele. O que eu estava fazendo? Tendo comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. Quando não estava no emprego ou em meu quarto, eu tentava ir à igreja, mas não contava a ninguém o que acontecia comigo. Quando saía de casa pela manhã, Ele me acompanhava. Eu sentia alguém ao meu lado. Nossa, essa é uma chave muito grande desse livro. Eu sentia alguém ao meu lado. No ônibus, sentia o ímpeto de falar com ele, mas não queria que as pessoas pensassem que era louco. Mesmo no trabalho, eu falava com ele baixinho em certas horas. No almoço, ele era o meu companheiro. Mas dia após dia, ao chegar em casa, subia as escadas aos tropeços, fechava a porta do quarto e dizia: agora estamos sozinhos. E minha jornada espiritual continuava. Quero explicar que muitas vezes eu não notava sua presença. Sabia que estava comigo, mas me acostumava tanto a Ele que não sentia mais a eletricidade daquelas ocasiões especiais. Outras pessoas, porém, a sentiam. Muitas vezes, quando os meus amigos vinham ver-me, eles começavam a chorar por causa da presença do Espírito Santo. Só de chegar perto do Benny, os amigos dele já sentiam a presença. Certo dia, Jim Pointer telefonou dizendo: vou buscar você para levá-lo à igreja metodista onde estou cantando. Pode cantar comigo se quiser. Eu não era um verdadeiro cantor, mas o ajudava de vez em quando. Nesta tarde, a unção do Espírito me envolveu novamente. Depois ouvi Jim apertando a buzina. Quando desci correndo as escadas e fui até o carro, eu senti a presença do Senhor correndo comigo. Gente, eu tô lendo esse livro, pra quem chegou agora, eu tô lendo esse livro aqui, ó, Bom Dia Espírito Santo. É um livro, eu tô no 3º capítulo hoje, e é um livro que transformou a minha vida. E eu, como um propósito, eu quero levar todo mundo a conhecer esse livro e conhecer quem é o Espírito Santo. Ele é a história do bem, esse livro foi escrito debaixo de muita oração, para que chegasse em minha vida e na sua vida que vai assistir depois essa live. Certa vez, minha mãe estava limpando o corredor. Desculpa, parei aqui. No momento em que pulei para o assento dianteiro e fechei a porta, Jim começou a chorar.
Ele cantou depois o coro Aleluia, Aleluia, e voltando-se para mim disse: Benny, posso sentir o Espírito Santo nesse carro. É claro que a sua presença está nesse carro, respondi. Onde mais poderia estar? Isso para mim se tornou normal, mas Jim quase não conseguia dirigir. Ele continuou a chorar diante do Senhor. Certa vez, minha mãe estava limpando o corredor, enquanto eu falava no quarto com o Espírito Santo. Quando eu saí, ela quase foi derrubada. Algo a empurrou contra a parede. Eu disse: O que aconteceu, mamãe? Ela replicou: Não sei. A presença do Senhor quase a fez cair. Meus irmãos irão contar sobre as vezes em que se aproximaram de mim e não sabiam o que estava acontecendo, mas sentiam alguma coisa extraordinária. E o Espírito Santo estava o tempo todo com ele. Com o correr do tempo, perdi a vontade de sair com jovens da igreja só para me divertir. Eu queria ficar com o Senhor, dizendo muitas vezes: Senhor, prefiro isto a qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Esse é o problema, quando você conhece o Espírito Santo, você quer ficar o tempo todo com ele. Você não quer fazer mais nada da vida. Eles podiam ter os seus jogos, suas diversões, seu futebol. Eu não precisava disso. O que eu quero eu já tenho, eu disse ao Senhor. O que quer que seja, não permita que vá embora. Comecei a compreender melhor o desejo do apóstolo Paulo pela comunhão do Espírito. Agora, até os membros da minha família tinham começado a fazer perguntas. O Espírito do Senhor permeou de tal forma nossa casa que meus irmãos e irmãs começaram a demonstrar sede espiritual. Um a um, eles me procuravam para fazer indagações. Eles diziam: Benny, tenho observado você. Esse Jesus é real, não é? Minha irmã Mary entregou seu coração ao Senhor. E em poucos meses, meu irmãozinho Sammy foi salvo. Depois veio Willie. Tudo o que eu podia fazer era gritar Aleluia. Estava acontecendo e eu nem sequer começara a pregar. A essa altura, meu pai estava praticamente insano. Estaria perdendo a família inteira para Jesus? Ele não sabia como enfrentar a situação. Mas não havia dúvida de que minha mãe e meu pai podiam ver a transformação que já ocorrera em mim, em 2 meses, em 2 dos meus irmãos e em Mary. Quando dei minha vida ao Senhor, tive alguns encontros maravilhosos com Ele, mas eles nada significavam em comparação com o meu andar diário com o Espírito Santo. O Senhor visitava agora realmente o meu quarto. Agora enchia aquele lugar. Alguns dias eu ficava de joelhos, adorando ao Senhor durante 8, 9, 10 horas seguidas. O ano de 1974 derramou um fluxo sem fim do poder de Deus em minha vida. Bastava eu dizer Bom dia, Espírito Santo, que é o nome do livro. E tudo recomeçava. A glória do Senhor permaneceu comigo. Certo dia, no mês de abril, eu pensei: deve haver uma razão para isso. Perguntei então: Senhor, por que está fazendo tanto por mim? Eu sabia que Deus não proporcionava piqueniques espirituais para as pessoas sempre. Comecei então a orar e foi isso que Deus me revelou. Vi alguém de pé à minha frente. As chamas o rodeavam completamente e ele se movia sem qualquer controle. Seus pés não tocavam o solo. A boca desse ser se abria e fechava, à semelhança do que a palavra descreve como ranger de dentes. Neste momento, o Senhor falou comigo em voz audível, dizendo: pregue o Evangelho. Minha resposta foi naturalmente: mas Senhor, não sei falar. 2 noites mais tarde, o Senhor me deu um segundo sonho. Eu vi um anjo. Ele tinha uma corrente na mão, presa a uma porta que parecia encher todo o céu. Ele a abriu e lá dentro havia uma multidão incontável, almas. Elas estavam se movendo em direção a um vale grande e profundo, e o vale era um inferno de fogo crepitante. Dava medo. Vi milhares de pessoas caindo naquele fogo. As da primeira fila tentavam lutar, mas o peso da multidão as empurrava para as chamas. Que visão, hein? O Senhor falou de novo comigo. Ele disse muito claramente: se você não pregar, todos que caírem serão de sua responsabilidade. Eu soube no mesmo instante que tudo o que acontecer em minha vida tinha um propósito: pregar o Evangelho. Foi para isso que Deus estava preparando ele. A comunhão continuou, a glória continuou, a presença do Senhor não foi embora, mas intensificou-se. A palavra tornou-se mais real. Minha vida de oração fortaleceu-se. Finalmente, em novembro de 74, não pude mais evitar o assunto. Eu disse ao Senhor: pregarei o Evangelho com uma condição. O Senhor ficará comigo em cada culto.
A seguir, eu fiz com que lembrasse: Senhor, tu sabes, não posso falar. Eu me preocupava muito com a minha dificuldade em falar e o fato de que iria ficar embaraçado, porque o Ben, ele era gago. Então, como que ele ia pregar se ele era gago, né? Tinha problema de gagueira. Era impossível, porém, apagar da minha mente o quadro de um homem queimado e as palavras do Senhor. Se você não pregar, todo aquele que cair será de responsabilidade sua. Pensei, preciso começar a pregar, mas entregar folhetos não seria o suficiente? Numa tarde, na primeira semana de dezembro, eu estava sentado na casa de Stan Shirley Phillips, em Oshawa, a cerca de 480 quilômetros a leste de Toronto. Posso dizer uma coisa a vocês? Perguntei. Eu nunca tivera a vontade de contar a alguém toda a história das minhas experiências, sonhos e visões, mas durante 3 horas eu abri o meu coração, contando a ele coisas que só o Senhor e eu conhecíamos. Antes de terminar, Stanley me interrompeu, dizendo: Benny, você precisa ir à nossa igreja hoje e falar sobre isso. Eles tinham uma comunidade chamada Shiloh, cerca de 100 pessoas na Assembleia de Deus de Trinity, em Oshawa. Gostaria que me visse. Meus cabelos chegavam aos ombros e eu não tinha me vestido para ir à igreja, porque o convite fora totalmente inesperado. Mas a 7 de setembro de 74, Stan me apresentou ao grupo pela primeira vez em minha vida. Entrei num púlpito para pregar. No instante em que abri a boca, olha a chave desse livro agora. No instante em que abri a boca, senti algo tocar a minha língua e liberá-la. Parecia um adormecimento e comecei a proclamar a palavra de Deus com a mais absoluta fluência. Então, o que o Espírito Santo fez? Na hora que ele abriu a boca. Não foi enquanto ele estava sentado no banco. Na hora que ele abriu, o Espírito Santo fez um milagre na vida dele. O que me surpreendeu é que Deus não me curou quando eu estava sentado no auditório. Ele não me curou quando eu subi para a plataforma. Ele não me curou quando entrei no púlpito. Deus realizou o milagre quando eu abri a boca. Isso aqui é uma das chaves tremendas desse livro. Quando minha língua soltou-se, eu disse: é isso, a gagueira se fora todinha e não voltou mais. Meus pais não sabiam que eu tinha sido curado, porque a comunicação em nossa casa era mínima. É claro que em certas ocasiões eu conseguia falar por curto espaço de tempo, sem que meu problema fosse notado, antes que alguma coisa me fizesse gaguejar de novo. Mas eu sabia que estava curado, e meu ministério começou a crescer rapidamente. Parecia que eu era convidado todos os dias para ministrar em uma igreja ou um grupo comunitário. Eu me sentia no centro da perfeita vontade de Deus. Nos 5 meses seguintes, fui um pregador sem que meus pais souberam. Manter a situação em segredo por tanto tempo foi praticamente um milagre. Meus irmãos sabiam, mas não ousavam contar a papai porque esse seria o fim de Benny. Imagina se o pai dele soubesse, que ele já estava pregando. No jornal Toronto Star, em abril de 75, foi publicado um anúncio com a minha fotografia. E eu estava pregando numa pequena igreja pentecostal no lado oeste da cidade. O pastor queria atrair alguns visitantes. Funcionou. Constantin e Clemente viram o anúncio, que eram os pais dele. Eu estava sentado na plataforma naquela noite de domingo. Levantei os olhos, não podia crer no que estava vendo. Meus pais se encaminhavam para um assento a poucas fileiras da plataforma. Pensei, chegou a hora, vou morrer. Meu bom amigo Jim Porter estava sentado na plataforma ao meu lado. Virei-me para ele e disse: ore, Jim, ore. Ele ficou pasmo quando falei da presença dos meus pais. Milhares de pensamentos passaram pela minha mente, sendo um deles: Senhor, saberei que estou realmente curado se não gaguejar essa noite. Lembrei-me de uma outra vez em que também ficara nervoso durante a reunião e a ansiedade sempre me levava a gaguejar. Quando comecei a pregação, o poder da presença de Deus começou a fluir através de mim, mas eu não conseguia olhar na direção dos meus pais, nem um instante sequer. Só sabia que a minha preocupação com a gagueira tinha sido desnecessária. Quando Deus me curou, a cura foi permanente. Perto do final do culto, comecei a orar pelos que precisavam de cura. Oh, como o poder de Deus encheu aquele lugar! Ao terminar a reunião, meus pais se levantaram e saíram pela porta de trás. Eu disse mais tarde a Jim: você precisa orar. Sabe que nas próximas horas vai ser decidido o meu destino? Talvez tenha de dormir hoje em sua casa. Naquela noite fiquei rodando sem rumo pelas ruas de Toronto
Eu queria esperar pelo menos até 2 da manhã para entrar em casa, pois tinha certeza que meus pais estariam dormindo nessa hora. Eu não queria ter de enfrentá-los, mas falarei sobre isso depois. Então esse foi o capítulo 3 do livro Bom Dia Espírito Santo, que é esse livro aqui. E até o 12º capítulo, que eu vou ler todos os dias pra vocês. Na verdade, um dia sim, um dia não, né? Que vai dar pra fazer as lives. E vocês vão acompanhando. Ouça todos eles. E no final, na verdade, no começo, você já é enchido pelo Espírito Santo. Por quê? Não tem como você conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo e não desejar ele todos os dias. Todos os dias da sua vida. Todos os dias. Então, se você buscá-lo, porque Jesus voltou pro céu, falou, onde eu vou, vocês não vão poder estar. Mas eu deixo para vós o Espírito Santo. Foi isso que ele deixou para nós. O Espírito Santo cura, liberta, enche o seu coração. Qualquer problema que a gente tenha, a gente precisa falar com ele. Então, assim, todos os dias, nas suas orações, busque o Espírito Santo. Tiver que resolver uma coisa difícil, fala, Espírito Santo, resolve para mim. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Ele fala em voz audível. Ele fala ao seu coração, ele se mostra para você da forma como você gosta de falar. Tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que sentem no coração. Tem pessoas que basta saber que ele está ali, já sente a confiança dele. Então, deseje isso na sua vida, a minha mensagem é essa. Deseje o Espírito Santo na sua vida todos os dias. Não abra mão dele. Meu coração fica queimando de falar isso aqui para vocês. Por quê? Porque ele é real. Então, assim, a gente ouve muito falar Jesus, Deus, mas esquece que tem ele. E quem deixou aqui na terra pra gente foi Jesus. É através do Espírito Santo que você conhece Jesus, porque é ele que conduz a gente até Jesus. Ele que aumenta a chama no nosso coração. Pede a ele, fala, me dá essa chama de querer mais da palavra, de querer estudar a palavra, de querer conhecer mais a verdade que está escrito dentro da palavra de Deus. E ele vai mostrar Jesus para você dentro da palavra de Deus. Para quem não conhece, ouve essas lives e vai conhecer o Espírito Santo. E vai se deliciar com ele todos os dias da sua vida, até o final da sua vida. Porque ele não nos abandona, está escrito na palavra de Deus. Ele não nos abandona. Seja qualquer problema, pequeno, grande, médio, o problema que você estiver enfrentando, busque a ele que ele resolve. Isso é dizer para vocês que estou muito feliz de fazer essa live e que vocês ficam na próxima. Eu vou fazer de novo, né? E aí, no final, quem der o testemunho do que aconteceu conhecendo o Espírito Santo, eu vou enviar o livro para vocês, tá bom? Tchau, fiquem com Deus, todos vocês.